Gente, boa tarde. Meu nome é Flávio. Eu fui convidado há algumas semanas a integrar um time que estava começando com uma proposta bem diferente para mim, mas muito interessante. Eu acompanho vários projetos sociais há algum tempo, tá? E ultimamente tenho acompanhado projetos relacionados, assim, conversado sobre saúde mental. E aí a minha tia Henriqueta, a Ruth, né, me convidaram para participar desse projeto, que é o projeto da manualidade terapia. E o que elas me propuseram e eu gostei demais disso? A proposta de formular uma cooperativa. Essa cooperativa, na verdade, se traduz na união de pessoas com um propósito, que não é uma empresa, mas também não é um projeto social. É uma união de pessoas com um propósito de cooperar entre si para atingir resultados que sejam relevantes socialmente e economicamente. Era para eu falar uma coisa assim mais relacionada a aspectos legais, mas eu acho que nesse horário, né, e falar sobre aspectos legais fica uma coisa meio carregada, então eu vou tentar traduzir isso de forma mais leve. O intuito do cooperativismo, na verdade, é unir pessoas que podem ter um objetivo em comum, mas que podem sim ter habilidades diferentes, que elas podem contribuir entre si para atingir determinado objetivo. E o objetivo da Manualidades hoje é ofertar para a comunidade, ofertar para os possíveis cooperados, que somos nós, a oportunidade de produzir resultado efetivo na sociedade, ou seja, de levar soluções, eu vou dizer assim, com essa palavra, inovadora do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista de atenção à saúde mental, do ponto de vista de atenção social, e ao mesmo tempo promover resultado econômico para quem faz essas atividades. O que é uma cooperativa? Que é essa iniciativa que está sendo construída, que está sendo lançada aqui hoje. A cooperativa nada mais é do que uma sociedade. Assim como se associam pessoas para diversos fins, uma igreja é um tipo de associação de pessoas, uma empresa é um tipo de associação de pessoas, a cooperativa é um tipo de associação de pessoas para formar uma nova pessoa, que vai ser uma pessoa jurídica, que vai atender o propósito de entregar um objeto para a comunidade, de entregar um objeto para a sociedade, mas também entregar um objeto para o cooperado, para o advogado, para o médico que vai participar, para o psicólogo, para o psicanalista, enfim. O propósito nesse aspecto, do ponto de vista legal, é juntar as pessoas que têm o interesse de colaborar entre si, cooperar entre si, para formar essa iniciativa Manualidades. E aí, essa iniciativa, ela vai ser formada em cima de uma cooperativa de trabalho. Essa cooperativa de trabalho, ela tem como alguns eixos proteger os trabalhadores, os cooperados que ali vão estar trabalhando entre si, promover uma remuneração que seja justa, um retorno ao trabalho ofertado, ou o serviço ofertado, ou o produto que pode ser realizado. E, é claro, fazer isso com participação e transparência, ou seja, você não tem um dono de uma empresa fazendo as coisas do jeito que bem entende. Você tem pessoas que estão se reunindo e definindo os objetivos dessa cooperativa. E aí já foi encaminhado vários passos, esses passos foram startados pela Henriqueta e pela Ruth, que foi assim, um nascimento muito genuíno delas. Eu tive a oportunidade de participar da reunião com uma organização que é instituída por lei nacionalmente, estadualmente, para coordenar todo o processo de formação de uma cooperativa aqui no estado, é a OCB, e lá nós recebemos muitas orientações importantes que já resolvemos trazer para cá hoje, tá? Então a cooperativa ela começou já com muito gás, muito ânimo, ainda não foi instituída de fato. O que é instituída de fato? Um documento assinado, registrado, transformando a cooperativa de direito. Ela já foi constituída de fato, ela está aqui de fato acontecendo, mas de direito ainda não. E quando é que ela vai surgir a partir dessa constituição de direito? A partir da união nossa e daquelas pessoas que têm interesse em participar. Então, assim, tem sido um processo muito bem construído, muito bem orientado, com muitas pessoas técnicas e dispostas a participar disso. E eu acredito que a proposta aqui de falar dos aspectos legais é justamente trazer
essa perspectiva de um novo universo de colaboração, que não é o convite para o exercício somente da nossa atividade profissional, mas o exercício de uma atividade profissional em cooperação, que vai permitir a quem estiver participando competir com empresas, por exemplo, competir com clínicas maiores, mas ao mesmo tempo gerar um resultado social, gerar uma identidade com um projeto que tem a ver com a convergência de resultado, vai ser um resultado físico, a entrega de algo, de um produto para a sociedade, de um produto inclusive para quem está realizando o serviço, mas também de um resultado econômico financeiro, que vai remunerar aqueles que estiverem participando dessa comunidade, dessa cooperativa. Os sócios dessa cooperativa são chamados cooperados, né? Então, eu acho que é isso. Não vou estender muito, que vai ficar... porque se eu colocar o tanto de coisa que você colocou... se eu começar a falar dessas questões aqui com vocês... Ele mandou um esboço e eu fiquei bem preocupada, sabe? Coitada das meninas. Mas a gente vai ter outros momentos, a gente está bem no início, tá, gente? A gente está sendo assim, muito transparente nesse processo de constituir a cooperativa. E assim, eu sou muito grata também por você ter aceitado o nosso convite, viu? Eu tenho certeza que a gente vai prosperar muito e juntos, tá? E eu agora quero propor para vocês uma atividade que também vai fazer parte da manualidade terapia muito recorrentemente. E é uma surpresa. A gente ficou pensando, faz, não faz, e decidimos, vamos fazer. Doutora Henriqueta fará uma participação muito especial com um conto, e a gente está chamando de conto terapia. Com você, Henriqueta. Vamos lá. Você precisa do meu ou do seu? Não, o meu. Eu não vou projetar, não. Não? Não. Então pronto. Deixa a logo Da manualidade, deixa né? eu logo da Deixa manualidade. ligado aí, Então, achar um põe espacinho. Deixa ali no cantinho, a gente coloca da isso. vez. Vai passar pra cá, porque esse ventinho colabora comigo, gente. Como a Ruth disse... Não, precisa não. Vou mirar isso aí. Como a Ruth disse, é uma coisa nova, né? Que a gente está trazendo, é novo para mim também. E quero compartilhar com vocês. Nós sabemos que os contos... bom, eu sou Henriqueta Osken, sou assistente social de formação, tenho uma experiência com trabalho com pessoas já há mais de 25 anos, com acolhimento e de casa de acolhimento com adolescentes. Trabalhei muito tempo em casa de semi-liberdade com adolescentes também. E chegou um ponto no meu trabalho que eu comecei a ficar muito insatisfeita, né? Por que eu cheguei nesse momento aqui de contoterapia, de terapia? Eu comecei a ficar muito insatisfeita porque nós entendemos o ser humano na sua completude, né? Corpo, alma e espírito. E na minha atividade eu exercia aquela parte social, políticas públicas. Eu era muito limitada no trabalhar esse emocional, esse espiritual. Eu fiquei muito limitada e comecei a ficar insatisfeita e procurei fazer uma transição de carreira em 2015. Eu comecei o processo e em 2017 eu comecei a fazer o curso de psicanálise. Então eu fiz 3 anos de curso de psicanálise. Ainda hoje sou ligada à minha escola de formação, que é a EP. Sou psicanalista da EP, sou pneumapsicanalista, né? Nós temos a especialização em pneumapsicanálise. E fiquei pensando, o que é que nós, na manualidade terapia, podemos agregar mais? O que tem a ver manualidade com terapia? Aí veio manualidade terapia. E aí eu vou trazer para vocês um conto. Aí eu fui aprender um pouquinho sobre contos. E eu sou a pessoa que eu tive uma infância nos contos. A minha mãe, e eu fui tendo insights, gente, fui lembrando à medida que a gente conversava. A minha mãe sempre foi ligada à artesania. Minha mãe era aquela que fazia roupinha de neném na mão, depois ela bordava. Minha mãe fazia marca, né? Fazia crochê e fazia flores.
E ela contava história, ela colocava a gente sentadinho no chão, assim, à tarde era o lanchinho e a história. E ela lia muitas histórias, né? Seja de Branca de Neve, de Cinderela, e ela ia lendo aquilo ali. Mas ela criava umas histórias também. E esses dias eu me lembrei de uma história que ela contou. Porque os contos, quando a gente vê, que foram felizes para sempre, a gente sabe que essa história não é a realidade. Essa aí foi a Disney que se tornou essas histórias mais palatáveis, né? mais infantis. Mas sabemos que os contos, eles vêm da antiguidade. Eles usavam o quê? Os contos para ensinar, para dizer, para falar sobre pedofilia, né? Hoje nós temos outros nomes, mas para alertar as crianças e as pessoas, aos mais incautos, sobre os perigos. Então, eles criavam os contos, contavam histórias, e muitas vezes histórias reais. E aí eu me lembrei, essa semana, de um conto que a minha mãe inventou. E ela veio, né, a origem dela, ela veio da roça, né? E eu também. E aí ela contou uma história de uma moça que vivia numa torre de arroz. Ela ficava presa lá em cima, muito linda, daí ela enfeitava. E só que para descer, tinha uma coisa assim de arroz com palha. E ela não podia descer, porque se ela descesse, ela ia se machucar muito. Mas lá embaixo, um príncipe. O príncipe ficava aqui e ela lá. Um querendo descer, o outro querendo subir, mas não tinha jeito. E aí um dia, ela, naquela agonia, né, e o pai dela não deixava ela descer de jeito nenhum, ela resolveu arriscar, por conta própria, uma descida. E aí, ela desceu. Só que na descida, ela caiu. No que ela caiu dentro daquele arroz. E aquele arroz ficava se mexendo o tempo todo. E ela começou a se machucar ali dentro. Machucar. O que está acontecendo? Na verdade, o que ocorreu? E o príncipe lá embaixo, o príncipe tentando subir. E aí ele conseguiu subir também. E aí caiu lá dentro daquele negócio de arroz. E os dois começaram a ser tragados por aquela máquina. Na verdade, ela estava se referindo ao arroz que estava sendo pilado. Hoje o arroz é beneficiado, né? Tinha aqueles pilões elétricos enormes, né? Era a realidade dela lá na roça, que ela vivia aqui. O que ela estava contando com isso? Os dois se machucaram e a história não teve um final feliz. O que ela estava dizendo ali? Quando você quer uma coisa a qualquer custo, o preço pode ser muito alto. Então, era isso que ela estava ensinando. A gente não pode ter as coisas a qualquer custo, porque tem um custo. Então, essa história voltou para mim esses dias, muitas outras, mas essa... E aí teve um dia que eu falei assim, mãe, conta aquela história, qual, minha filha? Aquela do arroz. Aí ela ficou, eu me lembro disso, ela ficou pensando, não lembro não. Por quê? Ela tirou da cabeça dela. Uma outra vez que ela contou a mesma história, o casal teve um final feliz. O príncipe arranjou um jeito de subir e descer com a princesa. Ela mudava de acordo com o ensinamento. E aí eu vou dizer para vocês, não sei se ela tinha consciência de que ela estava ensinando isso, mas ela estava ensinando isso. Tudo tem um preço. Quando você faz algo de qualquer jeito, ou a todo custo, o seu custo é alto. Aí estou contando por quê? Porque hoje nós vamos ter um conto. Esse conto, ele está no livro de Clarissa Pinkola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro de contos. Eu confesso para vocês que eu não tenho muito tempo que conheci esse livro. Já tinha ouvido o título, mas aí com a questão do conto, eu falei, não, vamos ler e ver o que traz para nós, né? E aí eu vi aqui, como pneumoterapeuta, um universo. Vi para psicanálise, para pneumopsicanálise, para terapia no geral, muita coisa que nós podemos usar, né? Nós temos aqui psicanalistas e temos muita coisa, pessoas da área da saúde, né, com seus pacientes. E aí eu vou ler para vocês um conto. O nome do conto é O Terno de Zabô. Zabô é uma palavra húngara
que na nossa língua significa alfaiate. Então, eu vou contar. E o conto, ele requer que você leia o conto para que não se aumente o ponto. Então, eu vou ler o texto para vocês. Vamos lá. Um homem veio a um Isabu. Quero dizer para vocês que esse conto está dentro da bolsa de vocês, ok? Um homem veio a um Isabu, alfaiate, para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso. Basta você puxar a ponta mais curta para baixo com a mão esquerda, que ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada, em vez de estar rente. Isso? Perguntou o alfaiate. Isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo. Vão mentalizando aí, hein, gente? O freguês obedeceu e, quando o fez, observou que a costura entre pernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso. Puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar bem. Perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando pelo parque, com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrada no gancho, dois velhos pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Meu Deus, disse o primeiro velho, veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Ele é bem aleijado mesmo, mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? A atitude do segundo velho constitui uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma capa impecável, mas que tem de se aleijar toda ao tentar mantê-la no lugar. Bem, ela é bem aleijada, mas veja como está elegante, veja como é boa, veja como está se saindo tão bem. Quando começamos a definhar, tentamos caminhar todas tortas para dar a impressão de que estamos cuidando de tudo, que tudo está bem e em perfeita ordem, quer seja a nossa essência que nos falte, quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva. Ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se encolhe e o preço que pagamos é muito alto. Quando a mulher começa a ressecar, para ela torna-se cada vez mais difícil funcionar segundo a sua entusiástica essência. As ideias, a criatividade, a própria vida cresce melhor em condições de umidade. As mulheres em processo de ressecamento frequentemente têm sonhos com homens sinistros, ladrões, bandidos, abusadores que as ameaçam, fazem delas reféns, roubam e agem de modo ainda pior. Às vezes, esses sonhos refletem traumas decorrentes de uma agressão real. No entanto, na maioria dos casos, eles são sonhos de mulheres que estão ressecando, que não estão dando a devida atenção ao lado instintivo de sua vida, que roubam de si mesmas, que excluem a função criadora e que às vezes não fazem nenhum movimento no sentido de se ajudar. Ou podem até mesmo se esforçar com afinco para ignorar o chamado de volta à sua essência. Esse é um terno de Isabu. Gente, vocês conseguiram mentalizar aí? Alguém consegue andar com o gancho da calça? Como é que fica isso?
Essas são as mulheres que vão chegar na manualidade terapia. Essas são as mulheres que chegam no consultório de vocês. Essas somos nós. Estas somos nós. Em algum momento da vida, começamos a ressecar um pouco. A rotina da vida nos faz ressecar um pouco. Como é que é, Rosângela? Ainda bem que Deus é o nosso... Deus está quase trincando, né? Então, como é que é isso, gente? Às vezes, nós vamos precisar aprender a dizer não. Quantas aqui falam não com muita facilidade? A Hélida fala não com facilidade? E quem é que não fala? Pensa antes, avalia, não quero não, mas... Você mesmo. Vou assim mesmo. Ah, eu vou. Por que eu vou? Pra não desagradar, né? Pra não desagradar, Ruth? Né? Um dia melhor, né? Eu aprendi uma regra, não sei se é correta. Eu tinha essa dificuldade de dizer não. E isso eu me embolava, fazia muita dificuldade, porque às vezes quer ajudar todo mundo e acaba se atrapalhando. E eu aprendi uma regra, que eu posso dizer não. Eu não posso sempre dizer não. A mesma pessoa, uma, duas vezes. A terceira, eu já vou avaliar se eu posso ir. Porque se eu ficar dizendo não também sempre, essa pessoa também vai acabar ficando chateada. Sempre que eu posso pedir ela alguma ajuda, ela sempre diz não, então eu faço essas avaliações. Não ficar falando sempre sim e nem ficar sempre falando não. Então tem que sempre fazer esse balanço, né, de observar o que posso naquele momento, se é necessário, se é uma prioridade, se não vai me atrapalhar, hoje já faço mais essas reflexões. Ok. Eu já precisei aprender a me colocar em primeiro lugar, de verdade. Mas eu aprendi isso não tem muito tempo. Eu não queria nem citar, mas uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu entrei lá na Apple foi também aprender a dizer não, para que você esteja bem, para fluir com os demais, com os outros, com os seus relacionamentos, que é muito importante, para fluir melhor. Então, para você avaliar os outros relacionamentos, como você disse, né, para poder saber dizer sim ou não para aquele outro, a avaliação é importante, né? A autoavaliação, eu trabalho muito isso na minha vida. E eu lembro que eu coloquei na minha geladeira. E eu fui questionada, fui perguntada pelo meu esposo, aprender a dizer não. E eu trabalhei isso, sempre eu olhava, depois eu tirei, que eu aprendi. Eu aprendi a dizer não na minha igreja, né, para amigos, no meu relacionamento, onde eu moro, dentro de casa, com meu esposo, a ligação da minha filha, pedir, hoje eu não posso. Então eu me colocar em primeiro lugar é bom para eu mesma, mas é bom para os meus relacionamentos também. Eu estou ajudando eles, na verdade. Então eu aprendi isso e foi muito libertador para mim. Foi muito bom, entendeu? Foi muito bom. Acho que todo mundo passa por isso também. Mas é muito difícil você ter o equilíbrio entre até que ponto dizer não e até que ponto vamos colocar, até que ponto você saber. Às vezes a gente tem que saber quando dizer não, porque você realmente quer, a gente precisa de entender o que é bom pra gente, até que ponto a gente dizer mais tempo. No princípio também não sei se todo mundo aqui de também não ser egoísta. Porque se deixar, a gente quer também o tempo todo dizer não, só a nossa vontade, e a gente esquece dos nossos princípios também como cristão, como pessoa, porque nós que somos da área da saúde, na área que a gente lida com pessoas, muitas vezes a gente tem que abrir mão do nosso. Eu também. Não dá para ser, claro, que tem todo, por isso que eu falo de equilíbrio, e que tem essa questão também. A gente sempre pensa, porque na psicologia, principalmente, a gente estuda, a gente sabe que várias coisas que a gente trata é por causa das questões de a gente querer a aprovação do outro, falar sim pelo que a gente não quer, não mostrar a nossa identidade real por causa disso, mas tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente acaba sendo só egoísta.
pessoas que são pessoas que não são nada flexíveis. Eu já fui assim muito também. Hoje em dia eu tento ter esse equilíbrio, porque senão eu quero falar não o tempo todo. A vida da gente atropela a gente, então a gente não quer nunca ceder. A gente nunca quer ser flexível, a gente nunca quer ajudar o próximo, sair da nossa zona de conforto. Então a gente vê muito por essa questão do lado de falar o que a gente quer, a nossa vontade, né? Que a maioria das vezes a gente trata só isso. A nossa vontade que a gente precisa de mostrar nossa identidade, nosso desejo real, porque senão acaba a gente só fala assim, e às vezes a gente não quer falar assim para poder agradar, mas a gente precisa de ter equilíbrio, né? É muito difícil, porque falar só não também é muito sério. A gente também precisa abrir mão da gente, às vezes, das nossas vontades, para poder realmente ter empatia, sensibilidade. A área que eu acredito que todo mundo aqui tem a ver com a questão do próximo, essa questão da empatia e da sensibilidade do amor mesmo. O nosso trabalho é isso. Então, eu sei que isso que eu pensei em falar, às vezes a gente pensa mais no outro lado, né? Sim. E essa parte a gente também precisa de pensar, né? Obrigado, Clara. Foi bom você ter trazido o outro lado. Exato. Foi bom. Esse outro lado eu já falei muitas vezes sobre isso. Vou falar assim, já tratei anos em terapia, mais de 10 anos de terapia para aprender a dizer não, mas também tem o outro lado, que também é uma parte que a gente também precisa de tratar. Senão a gente fica muito engessado, egoísta, pensando só na gente. Obrigado, Clara. Gente, conseguem pensar em algumas frases para a mulher que está com a pele ressecada? No não, conseguem pensar? Alessandra. Só complementando, Claro. é muito interessante essa questão do equilíbrio. E eu acho que quando você trabalha o seu autoconhecimento, você vai saber exatamente esse equilíbrio. Porque eu já sou de um lugar diferente do dela. Eu sou de um lugar que eu me doava demais. E eu não sabia dizer não. Então, quando eu me conheci e trazer esse equilíbrio justamente para um lugar de olhar para mim, não mais com esse olhar de egoísmo para o outro, mas olhar para mim, que precisava de um limite, aí veio o equilíbrio. Então, acho que independente da gente saber dizer não ou ceder, não ser egoísta, ajudar o próximo, olhar, a primeira coisa é o autoconhecimento, porque aí você vai saber se aquilo ali exatamente está desequilibrado ou não. Então, assim, eu tive que trabalhar o desequilíbrio do dizer sim toda hora, né? De me doar demais. E aquilo ali não estava sendo eu. A partir do momento que eu me conheci, eu saí desse lugar. E a mesma coisa é essa questão do egoísmo também. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe quando vai ser egoísmo e quando vai ser se doar demais. Isso eu compartilho da mesma coisa. Se autoconhecer e se autoavaliar. Por isso que eu disse essa palavra, se autoavaliar. Para você conseguir o equilíbrio. Ela colocou muito bem e eu compartilho a mesma coisa. Eu dizia muito sim. Então você tem que buscar um autoequilíbrio. Principalmente quando é para pessoa sua. Porque pessoa sua que eu falo é filho, neto, né, esposo. Porque na rua praticamente eu anuncia o tempo todo. Então assim, eu para depois. Então você tem que buscar um equilíbrio. É isso. Então, frases como não obrigado, não estou afim, não posso, hoje não, assim não, te amo, mas não, não mesmo, neste caso não, não antes de, não decidi ainda. Sabe aquela pressão? E aí? Né? Aquela pressão do dia a dia? Não. Ainda não decidi. Mas se eu tiver que responder agora, é não. Não quero saber, não, não e não. Então, algumas que chegam no consultório de vocês, inclusive, que vocês estão atendendo, tem alguma que vocês percebem que está com a pele ressecada, dizendo sim para outros e dizendo não para si mesmo? Porque essas mulheres vão chegar para nós. Essas mulheres vão chegar na manualidade de terapia. Eu acho que tem outra questão ainda, é dizer não e a culpa de ter falado não. Bem trazido, Yara.
vem. A Yara tá falando aqui, gente, da culpa quando você diz não. Mas eu que deixo essa culpa, às vezes é mais fácil falar assim. Não Falou não, mas ó, por dentro ficou assim, ó. A mente ficou assim, como é que é isso? E agora? Falei não. O que a pessoa vai pensar? Falei não, mas estou me sentindo tão mal. Mas tem o outro lado também, que a gente diz sim quando a gente queria dizer não. Porque aí a gente também fica chateado com a gente mesmo. Exatamente. Tem os dois lados, é um equilíbrio. Conhecem pessoas ao redor de vocês que estão vivendo sem a sua própria pele? Tá com aquela pele ressecada? Eu tô aprendendo. Tá aprendendo? Muito bom. E olha, é um aprendizado mesmo. É um aprendizado, é um treino. É você se dar a oportunidade de se conhecer. Inclusive, quando isso acontece... Oi? Teve alguém que gritou aqui no meu ouvido que é libertador. É libertador. É libertador. E às vezes... Exemplo da tela, tá, Henrique? A exemplo da tela. Muitas vezes a mulher, quando começa esse processo de mudança, de autoconhecimento, ela começa a encontrar resistências no seu entorno. Nossa, o que aconteceu com você, Ruth? Nossa, você nunca falou assim? Ó, nunca falou assim. Então eu já tenho aquele padrão de como que a Ruth tem que falar. Porque padrão do outro. Nossa, por que você não vai fazer o que eu pedi? E aí eu vou responder, e essa mulher vai responder, eu não vou. Aí ela vai começar a achar um monte de justificativa, ela precisa dessa justificativa? Ela não precisa, porque ela precisa dizer um sim para ela. Então as pessoas que estão em volta, muitas vezes, estão também com a sua pele ressecada. E estão acostumadas naquele padrão de ressecamento. Quando o outro começa a ficar num lugar de umidade, porque nós crescemos melhor em local de umidade. Porque quando ganhamos umidade, a nossa pele começa a ser hidratada. Essa pele começa a ser hidratada pelo óleo do Criador. Uma pele hidratada, ela vai começar a produzir seiva. Aí nós vamos ficar tudo, ó, verdinho. E nós ficamos verdinhas, a gente esparrama aquela cera no nosso entorno. Aí aquela pessoa que pergunta, eu em Rosângela, se a gente falar, ela vai começar a perceber que aquele jeito da Rosângela falar está produzindo uma coisa boa. Pelo menos nela. Porque ela vai mudar a afeição, ela vai mudar atitudes que não estão boas para ela. Para o outro estava bom, mas para ela não estava. Mas ela nem sabia que não estava. Ela nem sabia que era isso que estava fazendo mal para ela. Então, as pessoas que estão no nosso entorno, elas também vão receber dessa seiva. Elas vão começar a procurar um caminho para ficar verdinha também, igual você. A sua paciente vai chegar no consultório, ela vai ver seiva em você, ela vai ver que você está verdinha, ela vai falar assim, nossa, eu vou querer ficar assim. Como é que faz para ficar assim? Hein, terapeutas? Como é que faz? Terapia, né? Ó, a fala, falar, trazer, e o terapeuta, ó, escuta flutuante, para receber aquela transferência, para fazer uma conta de transferência correta, boa, é que o paciente precisa. Então eu tenho que estar como? Ali naquele consultório. Eu tenho que estar verde. É fácil, gente, ficar verde? Tem que passar pelo processo. A manualidade de terapia tem essa proposta. A manualidade de terapia, ela tem na sua essência a compaixão pelo ser humano. A compaixão começou com a compaixão por nós mesmas, por nós mulheres, a começar em mim, porque o processo precisa começar em mim. Eu tenho que saber quanto dói espremer o pus para poder sarar a ferida. Eu tenho que saber, porque se eu não souber, como que eu vou cuidar de outra pessoa? Como que nós vamos receber essas mulheres, né? Depois que esse pus sai,
começa um processo de cicatrização e uma pele hidratada vai cicatrizando e vai formando seiva nela mesma. Então pensa, gente, nós estamos dentro de um globo, numa terra que somos todos próximos um do outro, não importa em que lado do globo você esteja, o campo é enorme. E quantas mulheres vão chegando nos consultórios, quantas mulheres vão chegando na manualidade de terapia e que vão recebendo essa seiva e vão derramar essa seiva no lugar que elas estiverem. A gente sabe que hoje um atendimento, ele alcança o outro lado do mundo. Nós temos colegas que atendem pessoas que estão na Ásia. Então, pense nisso. O que eu preciso? Eu tô verdinha? Eu tô verdinha ou eu tô ressecada? Ou eu tô um pouquinho de cada? Não estou chegando lá, em nome de Jesus. Tá chegando na seiva, Rosângela? Verde, em nome de Jesus. Estou apaixonada. Tem- Por favor. Pode, claro. Claro. 3 minutos. Imenso. Eu gosto muito, ela tá falando ali, quanto isso é importante. E assim, eu me vejo no processo, sabe? Porque para eu ter me tornado quem eu me tornei, eu tive que passar por esse processo. Eu falei, como então eu vou levar cura pro outro se eu não estou curada? E aí foi onde o Criador me trouxe o código que eu falo, né? O protocolo, o código da azeitona. Então, assim, a azeitona, para se extrair o melhor azeite dela, o azeite, ela falando da seiva, né? Então, ela tem que ser prensada, sabe? Esmagada. Então, quanto maior eu falo, quanto maior é a pressão, maior é a unção, sabe? E que é extraído desse azeite. Então, isso é muito fantástico, sabe? Você tava ali, me veio esse insight, porque não existe o propósito sem o processo. Não existe essa unção, né, de Henriqueta estar aqui hoje, né, como essa incrível terapeuta, vamos trazer assim, pode, né? Essa linguagem? Pneumoterapeuta. Ah? Eu gosto muito de pneumoterapeuta. Pneumoterapeuta, exatamente. Então, que pra mim é novo, né? Termo novo, acho muito fantástico, achei. Então, assim, eu tenho certeza que se ela não tivesse passado por esse processo, ela não estaria hoje vivendo esse propósito, trazendo essa riqueza pra nós. Parabéns. Glória a Deus. E aí? Vou trazer aqui uma última frase para nossa reflexão e para que vocês possam falar, porque afinal esse momento foi preparado para vocês. Porque depois eu vou chamar a Ruth não vai fazer isso que eu estou fazendo, gente. Deixa eu falar, E tem que ser rápido. Vamos lá. Em que áreas da sua vida você ainda insiste em colher? Onde é que você está encolhendo ainda? Insiste em escolher ou deformar a si mesma para caber numa roupa que não foi feita sob medida para você. O lapel está para um lado, o gancho está para o outro, o lado está curto, está baixo. Um dia ainda vou contar esse conto colocando uma pessoa para poder ir fazendo isso, gente. Legal. Vai ser top. Pois é, exatamente. Então, o que ainda nós estamos encolhendo na nossa vida? Tem coragem não, Rosângela? Não precisa, né? É verdade. Mas eu deixo isso para nossa reflexão, gente. A manualidade terapia, como eu já falei, ela tem na sua essência a compaixão pelo ser humano. A compaixão por essa mulher. Pensem numa mulher que está chegando ali para sua faixa de 50 anos, 60 anos. Tem aquela que se aposenta e ela, de repente, a vida social dela foi o trabalho. Os filhos casaram, tem os netos, mas é claro que cada família segue o seu curso natural. E ela começa a se ver muito só. Ela pode começar a ressecar. Ou aquela que chegou nos 50, 55, começa a passar por um processo de divórcio.
essa mulher também chega na manualidade terapia, chega no consultório de vocês. Claro, por favor. Você está falando dos 50, 55 anos. Eu estou com 70 anos. Vou fazer 71 em novembro. Então, há pouco tempo, mas eu estava com essa mulher aqui desse ponto. Então, vamos trabalhar, né? Através da discussão e com a ajuda ao psicanalista. Eu estou aprendendo a me valorizar mais, né? A deixar Deus trabalhar na minha vida, eu mesma ver o quanto eu mereço, o quanto eu preciso de dizer não. Tanto que eu preciso de uma transformação na minha vida, não deixar que eu seja essa pessoa engessada, como me fizeram desde a minha infância, depois do casamento tão nova que eu me casei, depois de filhos, então cada dia me transformando em aquilo que eles queriam que eu fosse, né? Então hoje eu estou deixando, me permitindo hoje, com 70 anos, ser a Ângela que Deus me formou, que eu tenho toda a liberdade de ser eu mesma. De ser não mais essa mulher ressecada como está aqui, e nem ser deixada que esse alfaiate diz assim, não ficou bem em você. Mas não, eu não gostei, eu não gosto desse tema. Ele não ficou bem em mim. Eu tenho essa liberdade de falar não. De rejeitar aquilo que querem vestir você. Vestir, né, de forma que eu não queira. Tem que falar, isso aqui não é um celular, isso aqui é um pedaço de madeira. Ah, tá bom então. Realmente não é um celular, é um pedaço de madeira. Então hoje não, hoje eu vou falar assim, não, isso é um celular. Aquilo que é verdadeiro, não me adequar naquilo que o outro determina que eu seja. Isso. Obrigada por partilhar, Ângela. Obrigada. E aí, finalizando, vou deixar para vocês pensarem agora, tá? Já vou chamar a Ruth. Quem são as pessoas que te considerariam uma pessoa horrível se você priorizasse as próprias necessidades? Vou deixar isso para vocês fazerem uma escrita terapêutica. Pensar sobre isso e escrever. E por que é que essas pessoas têm que considerar você uma pessoa legal? Ela te considera legal, nos considera legal, porque estamos caminhando com a capa que ela colocou. Essa pessoa me consideraria horrível se eu tirasse essa capa e começasse a usar as minhas roupas. Bom, vamos deixar o conto agora, né? Vou deixar aí essa reflexão para vocês. Podem usar para fazer uma escrita terapêutica, porque esse é o objetivo, né? Quando a gente traz um conto, da mesma forma, quando nós trazemos a escuta ativa, né? A escuta flutuante. Então, vou deixar para vocês aí essa reflexão. Obrigado por participar, obrigado